Boa noite, amados, amadas do Senhor Jesus. Estou aqui num CTA. A maioria das pessoas estão ali assistindo o jogo, futebol, né? E hoje eu estava, na casa do meu pastor, o pastor Luiz, ali na 9 de julho, São Mateus. E nós fomos, na casa da irmã Rosângela, com a qual eu estava devendo uma visita para ela desde quando a cunhada dela morreu ali. E hoje foi o dia, era para mim ter passado na casa da minha mãe, mas por causa do horário não deu para mim passar, Mas aí voltamos para casa do meu pastor, para fazer a janta dele, porque minha pastora, ela foi viajar e deixou eu ajudando, ali. E ao voltar para casa, para o CTA, onde que eu moro, no meio do caminho ali eu estava adorando ao Senhor, escutando louvores da Elaine Martins, do celular, no foninho. E no meio do caminho, eu senti algo picar o meu pé. E quando eu levantei assim para ver o que estava grudado no meu pé, era esse material aqui. Eu não sei ao certo o que é, mas eu sei que tem uma ponta fina. E ela entrou no meu calcanhar, que tirou até um tiquinho de sangue dele, E nisso o Senhor começou a falar comigo, que não são coisas grandes que nos afastam da presença do Senhor. São apenas coisas pequenas. Um pensamento mal intencionado, um desejo, umas simples palavras de acusações, de palavras que denigrem a imagem do seu irmão, uma simples inveja. São pequenas coisas que nos afastam do caminho do Senhor. Não é somente o fato de você se encontrar na prostituição, na bebedeira, na drogadição ali. Não, o afastamento do Senhor começa por coisas pequenas. E muitos crentes, conhecedores da palavra do Senhor, não têm notado que muitos já saíram, já perderam a presença do Espírito Santo, por guardar dentro de si pequenas coisas, pequenos sentimentos, pequenos gestos de desprezo, de menosprezo pelo seu irmão, pequenas coisas que entristecem o Senhor Espírito Santo e faz com que ele vai se afastando a cada dia das nossas vidas. Não são coisas grandes, porque coisas grandes a gente vê e a gente desvia. São pequenas coisas que nós guardamos no nosso coração, no nosso interior, que vai manchando as nossas vestes espirituais. Eu tenho visto, que muitos cristãos, muitas pessoas, e eu não concordo com muitos crentes. Eu falo crente porque a Bíblia fala, que Satanás, ele é crente, ele crê e estremece, apenas não obedece. E muitos cristãos estão dessa maneira. Conhece a palavra, chega a pregar, chega a exortar as pessoas, mas na hora de exortar a si próprio, passa por cima, se faz de desentendido, se faz de, acha que não é para ele, prefere, apontar o dedo em vez de apontar o dedo para si próprio, Exorta as pessoas para as pessoas corrigirem as atitudes, as condutas, Mas quando é necessário olhar para si, não muda em nada. Eu não concordo quando muitos crentes estão pregando, eles dizem na casa do Senhor bem assim: não olha para mim não, porque eu sou falho. Porque há uma passagem bíblica que dá um respaldo, não só uma, mas algumas passagens, que as pessoas olhavam para Eliseu, uma certa viúva olhava para Eliseu e ela disse: ali vai um homem de Deus, até aquela viúva que ela foi ao profeta Eliseu, e Eliseu pediu para ela pedir vasilhas. Se ela não fosse bem vista pelas vizinhanças ali, as pessoas não emprestariam a vasilha a ela, Paulo diz bem assim: olha para mim. Como que muitos pregam Paulo,
Diz que é até mesmo discípulo de Paulo, sendo que na hora de dar bom testemunho tem a cara de pau de dizer, né, no meio do culto, bem assim, não olha para mim que eu sou falho. Realmente, nós somos falhos. Eu até concordo com isso. Porque nós temos que fazer com que as pessoas olhem para Cristo e não olhem para nós. Mas a Bíblia também, ela é bem clara ao dizer que eu tenho que buscar melhorar as minhas condutas, melhorar a cada dia os meus comportamentos, porque a minha conduta hoje vai fazer diferença amanhã. A gente, né, muitas das vezes a gente se fazemos de desentendido quando é o nosso caráter, quando o nosso caráter necessita ser corrigido, né? A gente preferir 1000 vezes pregar para os outros, mas na hora da gente prestar atenção naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos exortando, e muitas das vezes a gente exorta a igreja sem parar para refletir que nós estamos exortando a nós mesmos. Eu vejo por mim que muitas das vezes quando o Senhor me dá uma palavra de correção, eu sempre procuro pegar para mim também, porque se está saindo da minha boca, se está saindo da minha boca, eu que tenho que aprender, eu tenho que parar, eu tenho que rever minhas condutas. Alguma coisa eu estou fazendo de errado, e se eu não fiz, eu fiz no passado. E muitas das vezes não, a gente pregamos apenas na intenção de afetar alguém, apenas queremos que as outras pessoas mudem, mas e nós? Será que a palavra é apenas para os outros, não é para mim também não? Quer dizer então que eu apenas prefiro pegar as bênçãos, mas na hora de eu corrigir as minhas condutas eu não corrijo? Eu chego diante de multidões e digo bem assim, não olha para mim não que eu sou falho. Não será melhor a gente parar com esse lenga-lenga e a gente passar a analisar os nossos comportamentos? Analisar nossas atitudes? A gente temos pregado que o mundo, né, as pessoas têm trazido o mundo para dentro da casa do Senhor. Mas será que eu também não tenho trazido nada do Egito para o templo? Nada da Babilônia para o templo? Nada de Sodoma para o templo? Será que as mensagens são só para os outros e para nós não? Será que é os outros que devem corrigir? E nós, que somos sacerdotes, nós que anunciamos a palavra do Senhor, não? Eu tenho visto muita igreja, né, falando mal do carnaval. Só que aí eu chego a me perguntar, por que a igreja está falando mal do carnaval? Será que a igreja está com desejo camuflado? Será que a igreja desejaria estar no carnaval e como não pode por causa da sociedade, por causa da religião, aí passa a perseguir o povo que está no carnaval? Amados, é melhor a gente analisar a nossa conduta realmente, porque muitas das vezes nós falamos mal, sendo que o nosso coração está desejando, está almejando aquela coisa, né? Muitos, ao ouvir essa mensagem, podem até falar, nossa, hoje o Marcos está atacado, né? Eu estava falando sobre Ana, agora de manhã, a mensagem do dia que o Senhor me deu, né? Todo mundo quer ser Ana. Muitas das vezes nós chegamos até o Senhor, fazemos oração de vítima, que nós estamos passando por prova, chegamos ao nosso pastor, chegamos a alguém e passamos a desabafar. Só que a gente, muitas das vezes, não estamos sendo sinceros, nem com o Senhor e nem com as pessoas. A gente vê num casamento, quando você vai conversar com um homem que brigou com a esposa, ele sempre vai falar mal da esposa. Quando você vai falar da esposa, conversar com a esposa, ela sempre vai falar mal do marido, nunca vai falar que errou, nunca ninguém vai admitir as próprias falhas. A gente estamos vendo aí o carnaval, né? As pessoas ali entregaram o nosso país literalmente a Satanás, a demônios, porque a gente sabe que os orixás, você crendo ou não crendo, são anjos caídos, são espíritos enganadores que estão aí para enganar a quem quiser dar ouvidos, né? Mas a gente vê a igreja falando mal, sendo que aí o papel da igreja não é falar nada a não ser orar, né?
O Senhor tem me tirado do homossexualismo ali, porque no passado eu já fui travesti, já cheguei a me prostituir. Eu nunca desejei ser. Mas foi da onde o Senhor me tirou. E hoje em dia eu não pergunto mais o porquê, por causa disso, por causa daquilo. A única coisa que eu quero ganhar é esse povo para Cristo. Aí a gente vê, né, o homossexualismo tomando conta do mundo. E o que a igreja tem feito até agora? Falar do mal? Perseguir? O Senhor, Jesus nos ensinou que nós devemos apenas pregar a verdade. Pregar a verdade não vai anular. Mas amar o pecador não é amar a atitude. Muitos cristãos têm amado a atitude das pessoas, enquanto outros têm apenas criticado, sendo que o nosso papel não é nenhum e nem outro. Tá vendo que o irmão ali tá fazendo muito barulho, né? Satanás não querendo que você ouça essa mensagem. Satanás não quer que você ouça, porque essa é dura de ouvir, né? Enquanto muitos têm, né, se conformado com as coisas do mundo. Estamos vivendo num mundo em que o amor de muitos vai esfriar. Só que a grande pergunta é: e o seu amor, como é que está? O seu amor também já esfriou? Junto com as pessoas com a qual você mesmo tem falado, porque quando você começa a apontar o dedo, quando você começa a criticar, quando você começa a falar mal das coisas, mal de alguém, é sinal que você mesmo já perdeu a graça. Ou você está no caminho da própria destruição. Porque o Senhor, Ele ensinou eu e você a ter uma atitude de adoração. E quando nós estamos adorando ao Senhor, a gente não vê o impossível e muito menos a imperfeição do outro. Você passa a ver as qualidades do seu irmão. E nessas qualidades você começa a confiar que Deus é maior que qualquer tipo de problema, seu ou dos outros. Quando você começa a adorar verdadeiramente ao Senhor, você vê que o pecado não é maior que o Senhor. Nada nos separa do amor do Senhor. Mas o que nos separa na realidade são as nossas atitudes, os nossos caminhos, a nossa própria sabedoria, porque muitas das vezes estamos confiando na força do nosso próprio braço. Pregamos bem, louvamos bem, conhecemos a palavra do Senhor e achamos que tudo isso vai nos salvar. Só que, amado, não adianta eu e você conhecer, não adianta eu e você pregar se a gente não colocar nada em prática, querido. A gente muitas das vezes fala mal daquele que saiu da casa do Senhor. E paramos de analisar, será que eu que estou na casa do Senhor, será que eu tenho agradado a Cristo? Porque se eu estou na casa do Senhor, mas eu não tenho agradado ao Senhor, a minha salvação então está em risco. Não adianta eu falar mal do filho pródigo e esquecer do irmão mais velho que ficou na casa do Senhor. Ele estava nas condições mais críticas do que o irmão que saiu e retornou. Porque quando o irmão retornou, ele retornou já arrependido. E quando você retorna para a casa do Senhor arrependido, amado, de imediato, nem Deus lembra dos seus pecados. E porque você tem lembrado do pecado do teu irmão? Está na hora da gente passar a adorar ao Senhor verdadeiramente, parar de olhar o erro do próximo e consertar primeiramente o nosso. Não tem como, meu querido, eu querer tirar a trave do olho do meu irmão se eu não tiro o cisco do meu. Se o mundo está do jeito que está hoje, porque nós conhecedores falhamos. Quando o Senhor mandava a gente pregar, a gente não pregava.
Quando o Senhor mandava a gente exortar, a gente não exortava. Quando o Senhor mandava a gente anunciar a salvação para as pessoas, a gente não anunciava. Agora eu e você vai querer falar o quê? O quê? Sendo que eu e você falhamos. Passamos a fazer na hora que não era para ser feito. Passamos a falar na hora que não era para ter falado. E muitas das vezes falamos coisas que nem mesmo o Senhor mandou eu falar. Sabe por quê? Porque somos pessoas obstinadas, temos coração duro. Preferimos satisfazer o nosso próprio ego. A palavra do Senhor hoje em dia é oba-oba, sabe por quê? Por conta de nós, igreja. Nós, igreja. Que não passamos verdadeiramente a fazer o que o Senhor mandava, ordenava eu e você fazer. Está na hora, irmãos e irmãs, de nós nos unirmos mais. Sabe por quê? A Bíblia é bem clara. Se a gente não perdoar, se a gente não ter união, ô amado, como é que você vai querer ir para o céu, sendo que lá é união pura? Se você não consegue ter união aqui na terra, como que você vai querer ir para o céu, meu querido? Se você não consegue perdoar o teu irmão aqui na terra, como que você vai chegar para o céu, meu querido? Hoje a palavra do Senhor está na boca do povo, e o povo tem levado as coisas do Senhor relaxadamente, por conta de mim e por conta de você. Por nossa culpa, as pessoas têm brincado com a palavra do Senhor, porque nós, conhecedores, não temos praticado a verdade. Falamos mal das pessoas que estão no mundo fazendo os desejos delas, satisfazendo os desejos dela. E o que nós temos feito? Fazendo quase a mesma coisa. E detalhe, e fazendo pior, sabe por quê? Porque eu e você, a gente conhece a verdade. Eu e você conhecemos a verdade que a gente tem feito. Você vai falar do amor de Cristo para algumas pessoas que não conhecem, ou até mesmo pessoas que saíram da casa do Senhor. Sabe que muitas delas têm falado, e eu tenho me sentido muita vergonha, sabia? Eu ir para a casa de Deus, ó a atitude de fulano, ó a atitude de ciclano, então eu prefiro ficar no mundo. Aí a gente fala que as pessoas não querem, que as pessoas estão brincando, sendo que nós temos parte desta culpa sim, meu querido. Eu lembro de quando eu me converti, a minoria me desejou estar na casa do Senhor. Poucas pessoas estavam orando pela minha vida, porque a grande maioria da casa do Senhor não me aceitou logo de cara. Um homossexual, macumbeiro, feiticeiro, traficante, morador de rua, na casa de Deus, mas nunca. Olha o comportamento, olha como que ele anda, olha como que ele fala, porque antigamente, meu querido, eu tinha muito gesto feminino. A igreja não me aceitou não, querido. A gente vê o mundo aí no homossexualismo, né? Hoje em dia muitos pastores, muitos missionários, muitos levitas da casa do Senhor têm passado com o próprio filho essa luta, né? O próprio membro da família falam tanto mal de homossexual. Muitas pessoas da igreja chegou até a expulsar o homossexual. Hoje em dia tem passado essa mesma luta com a família, né? E muitos têm até perguntado por que disso, por que daquilo. Só que a gente se esquece, tudo que a gente planta, uma hora a colheita vem. As consequências vêm para mim e para você, e nós temos que colher calado, glorificando ao Senhor. Não é verdade? Quantos homossexuais foram massacrados pela igreja? Aí você não quer que o mundo se atola no pecado, sendo que eu e você temos culpa, temos parte. Ô amado, peço perdão.
por falar dessa maneira, mas meu coração está queimando. São pequenas coisas que nos afastam do caminho do Senhor. A Bíblia fala das 10 noivas. As 10 estavam esperando o mesmo noivo. As 10 estavam completamente adornadas, muito bem arrumadas. Chega um certo tempo que as 10 dormem. As 10 têm as mesmas atitudes semelhantes. Mas o Deus que tudo vê, nada fica em oculto. Uma hora será revelado o meu e o seu pecado, querido. Não tem como você querer enganar o seu pastor, não tem como você querer enganar o seu marido, querer enganar a sua esposa, querer enganar as pessoas ao seu redor. Uma hora a máscara vai cair, a capa vai ser arrancada, o tapete será puxado. E o Senhor, porque o Senhor já tem limpado a sua casa. E aí, meu querido? As 10 dormiram. As 10 estavam no mesmo propósito, não é verdade? Diz a palavra dessa mesma maneira. A grande diferença foi quando começaram a gritar: aí vem o noivo. Oh, amado. As 10 acordam. Só que 5 delas acordam alegres, contentes, felizes, porque o noivo chegou. O casamento seria realizado ali. Enquanto as outras 5 acordaram, todas as 5 preocupadas, porque estava ali faltando o azeite. No desespero, elas começaram, a pedir para as prudentes o azeite. Elas falaram: não, é melhor vocês comprarem, corram antes que não dê tempo. As 5 nécias, loucas, saem correndo à procura do azeite. Só que já tinha chegado a hora. E quando elas retornam sem o azeite, meu querido, elas encontram a porta fechada. E elas começam no desespero a bater naquela porta, para que a porta viesse a ser aberta. Mas uma pessoa lá dentro diz que não conheciam elas. Oh, amado, será que eu e você somos conhecidos por Deus? O que o Senhor tem falado de mim e de você? Porque quando eu olho para a Bíblia e vejo que o próprio Senhor ali enalteceu Jó, homem fiel, homem valoroso, homem temente, homem que se desviava do mal. Que os céus têm falado de mim e de você, meu querido. Falamos mal de todo mundo, perseguimos todo mundo. E o que Deus tem falado de mim e de você? Inclusive até mesmo para Satanás, viu? Porque quando você olha para Jó, você vê Deus conversando com o próprio diabo. A Bíblia também fala que Satanás vai até o Senhor para nos acusar. Não é verdade? O que o mundo espiritual tem dito de mim e de você? Ah, fulano está nas drogas, fulano, ciclano está na prostituição, olha só aquilo outro. E sem esquecermos de corrigir as nossas próprias atitudes. Em vez de você soltar a sua língua, prenda ela. Pede para o Senhor cortar a sua língua. Porque eu peço todo dia. Eu estava falando com o pastor essa noite. Tem coisas que eu tenho visto e passa um monte de coisas na minha mente. Que eu chego a perguntar: Senhor, é isso que eu estou vendo mesmo? Porque eu tenho maior medo, irmãos, de apontar o dedo, de falar algo do meu irmão e o Senhor, o próprio Deus, levar em conta e pesar, e ver que eu estou em falta com ele. Eu costumo dizer, porque o próprio Senhor me deu uma lição um certo dia. Eu sempre ouvi, até hoje eu ouço pessoas falando que o altar da igreja, o microfone da igreja é santo. E eu vejo pastores dizendo bem assim: no meu altar, pessoas desconcertadas não vai subir. Aí ele convida um monte de pessoas para subir no altar.
e não pede permissão para Deus, muitas das vezes, só porque ele conhece, nem sabe a vida dele, só porque é amigo de infância, amigo de ministério. Aí ele coloca no altar para pregar, para trazer a palavra. Aí lá na frente ele acaba descobrindo que o irmão estava em pecado. Enquanto aquele que estava buscando ao Senhor, ele não dá oportunidade nenhuma. Porque muitas das vezes não tem estudo, não tem teologia, não sabe nem falar direito. Aí o pastor, além de falar mal, despreza, não valoriza a própria ovelha. Quantas igrejas têm valorizado os pregadores de fora? E o irmãozinho dentro da própria igreja está passando luta, passando prova ali. E o próprio pastor nem vê a ovelha, nem se preocupa com as ovelhas. Querem apenas os dízimos das ovelhas. E se o irmãozinho não dá um dízimo, ele começa a falar mal da ovelha, assim, querer saber realmente o que está acontecendo com a ovelha. O mais interessante, que eu acho horrível, você vai em muitas igrejas aí você vê, né, a própria ovelha, quando a ovelha, né, traz a mensagem, a igreja não dá nada para ele, mas é só vir pregador de fora, amado, eles tiram dízimo da onde não tem para ofertar para pessoas que ele nem sabe se está realmente na presença do Senhor. Enquanto a própria ovelha está passando necessidade, está passando prova, luta. Sabe por quê? Porque os pastores estão mais preocupados com isso aqui, ó. Não é verdade? E nem eu estava falando, eu vejo as pessoas falando no meu altar, pessoas desconcertadas no sol. Mas muitas das vezes o próprio pastor, o próprio líder está totalmente fora da presença do Senhor. Aí ele fala que fulano não sobe porque está no pecado. E você? Só o simples fato de eu e você falar mal do nosso irmão, nós saímos da presença do Senhor. Você sabia disso? Sabe por quê? O altar da sua igreja, o microfone da sua igreja não carrega a presença do Senhor. Há uma passagem que eu acho linda, quando o próprio Senhor dá Saul para Davi matar. Sabe que Davi fala? Não tocarei no ungido do Senhor. Diferente de mim e de você, somos o primeiro a perseguir, a falar mal do nosso irmão, se esquecendo que ele foi chamado pelo Senhor, se esquecendo que ele é ungido do Senhor. E a Bíblia fala: ai daquele que toca no ungido. Não é verdade? É fácil eu pegar esse versículo e pegar para mim, eu usar esse versículo tipo para atacar as pessoas. Eu estou passando luta, eu vou pegar esse versículo e vou falar para o meu irmão: ei, irmão, para de tocar no teu irmão, viu? Porque ele também foi chamado. E assim como você tem apontado o dedo, quantos dedos está apontando para ti, hein? Não julgues para não ser julgado, porque assim como você julgar o seu irmão, se prepara que a condenação vai vir dobrada para mim e para você. Está na hora da gente não se conformar com o mundo, viu? E procurar viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha e para a sua vida. Porque os caminhos do Senhor, os projetos do Senhor, os planos de Deus para mim e para a tua vida é maior e melhor. Aquilo que eu não vi, você não viu, é o que o Senhor tem preparado. Está na hora da gente passar a praticar o que nós conhecemos, praticar o que nós meditamos, praticar o que nós pregamos e corrigir o nosso falar, o nosso pensar, o nosso caminho, as nossas atitudes. Está na hora de nós consertarmos diante do Senhor. Vamos todos juntos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Se o Senhor tem perdoado o meu e o seu pecado, porque você não tem perdoado o pecado do teu irmão? Todos nós realmente somos pessoas falhas. Todos nós, se dependesse, nem eu e nem você seríamos salvos. Somos salvos pela graça. Quem pagou
lá na cruz do Calvário, foi Jesus Cristo, não foi nem eu e nem você. Que essas palavras possam falar mais ao meu e ao seu coração, que o Espírito Santo venha falar mais, né? Porque todos nós precisamos nos consertar todos os dias diante de Deus, porque a nossa salvação ainda está em risco, viu? Enquanto eu e você tiver fôlego, estamos a caminho da perfeição. Sede perfeito, assim como eu sou, diz o Senhor para mim e para ti. Então está na hora da gente passar a orar e a praticar mais. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.